Olá pessoal, boa tarde. Então hoje nós vamos ver alguns problemas envolvendo a equação do segundo grau, tá certo? Então aqui nós temos um problema que diz o seguinte: a soma dos quadrados de dois números inteiros positivos e consecutivos é 25. Calcule-os. Então, o que são números consecutivos? São números que vêm um após o outro. Então, o consecutivo de 2 é 3. O consecutivo de 3 é 4. Então, para encontrar o consecutivo de um número, nós somamos o 1 a esse número. Então, o consecutivo de 3, ou de 4, é 3. Porque eu pego 3 e acrescento 1. Então, 3 mais 1, 4, certo? E assim por diante. Então, aqui são dois números inteiros, positivos e consecutivos. E a soma do quadrado desses números é 25, certo? Então, um número nós vamos chamar de x, certo? Um número é x. O outro número vai ser x mais 1. Então, o consecutivo de x é x mais 1. Certo? Agora vamos formar a equação. Então, aqui eu já tenho os dois números. Um número que é x, outro número que é x mais 1. Vamos montar aqui a equação. Diz a soma dos quadrados de dois números. Então, o número é x. Como é que eu escrevo o quadrado de x? X elevado ao quadrado. Então, x elevado ao quadrado. Aí, mais o quadrado do segundo número. O segundo número é x mais 1. Então, o quadrado de x mais 1 é x mais 1. Como é uma expressão, coloca entre parênteses. X mais 1 elevado ao quadrado. Pronto. A soma do quadrado de x com o quadrado de x mais 1. Diz que isso aqui é igual a 25, certo? Agora vamos resolver. Então, aqui nós vamos repetir o x ao quadrado, mais aqui nós vamos repetir o x mais 1 duas vezes, porque aqui é uma potência. Então, vai ficar x mais 1 vezes x mais 1. Vou transferir logo 25 para o primeiro membro e igualar essa equação a zero, certo? Agora vai ficar x ao quadrado mais, aí aqui eu vou multiplicar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, 1x. 1 vezes x, 1x. E 1 vezes 1, 1. Menos 25 igual a zero, certo? Agora, esses dois termos aqui são semelhantes, nós vamos reduzir a um só. Esses dois também são semelhantes, vamos reduzir a um só. E esses dois são semelhantes, vamos reduzir a um só, certo? Então, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado são 2x ao quadrado. 1x mais 1x são 2x. Mais 1 menos 25, repete o menos do maior e subtrai. Menos 24, igual a zero, certo? Pronto, agora a equação está no jeito de ser resolvida. Aqui tem um porém, ainda tem, para a gente facilitar os cálculos, como os coeficientes são divisíveis por 2, nós vamos simplificar essa equação dividindo todos os coeficientes por 2, certo? Só para facilitar os cálculos. Se você resolver do jeito que está aqui, a resposta é a mesma, certo? Então, dividindo todos os coeficientes por 2, 2 dividido por 2 é 1, vai ficar 1x ao quadrado, mais 2 dividido por 2 é 1, vai ficar x, menos 24 dividido por 2, 12. Então, a equação simplificada fica x ao quadrado mais x menos 12 igual a zero, certo? Aí, agora, nós vamos tirar o valor de A. A aqui é 1, B também é 1, e C é igual a menos 12, certo? C é igual a menos 12. Então, vamos tirar o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Então, delta é igual a B é 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que também é 1, vezes C, que é menos 12.
Então, delta aqui vai ser igual... Delta vai ser igual... 1 ao quadrado é 1. Daqui para frente é uma multiplicação. Aqui é negativo, vai fazer o jogo de sinais. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12, 48. Certo? Então, delta aqui é igual a 49. Encontramos delta. Agora, vamos tirar o valor de x, certo? Vamos tirar o valor de x. Então, pegar aqui e tirar os valores de x agora. Então, x vai ser igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a, certo? Então, x vai ser igual menos b é mais 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 49, dividido por 2 vezes 1, que é a, certo? Então, aqui vai ficar x igual, menos vezes mais é menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 49, 7. 2 vezes 1, 2, certo? Pronto. Agora, nós vamos dividir aqui, para encontrar x1 e x2, certo? Então, x1 vai ser menos 1 mais 7 dividido por 2. Então, x1 vai ser igual, menos 1 mais 7 é 6, e 6 dividido por 2 é igual a 3, certo? Agora, x2 vai ser igual a menos 1 menos 7 dividido por 2. Menos 1 somado com menos 7 é menos 8. E menos 8 dividido para 2 é menos 4. Certo? Agora vamos aqui, voltar para o enunciado da questão. Diz assim: a soma dos quadrados de dois números inteiros positivos e consecutivos. 3 é positivo, menos 4 não é positivo. Certo? Então, esse menos 4 não é a resposta. Então, a resposta vai ser 3 e mais 4. Porque... está dizendo que os números são inteiros e positivos. Então, esse 4 aqui, ele não serve, certo? Porque ele é negativo. Então, ele não satisfaz a questão. Então, os números são 3. Os números são 3 e 4, certo? Essa é a resposta. Vamos para mais um probleminha. Vamos para esse segundo problema. Diz o seguinte: a área de um retângulo é 78 centímetros quadrados. Sabendo que um lado mede 7 metros a mais que o outro, determine suas medidas. Então, está pedindo para a gente determinar a largura desse retângulo e o comprimento, certo? Então, como menciona a figura, então é melhor a gente desenhar a figura, para a gente entender melhor. Então, o que é a área de um retângulo? É todo esse espaço interior. Então, aqui é a área, certo? Então, a área desse retângulo mede 78 metros quadrados, certo? E a questão diz que um lado é maior que o outro, 7 metros. Então, não menciona a medida de nenhum dos dois lados. Então, como esse lado aqui é menor, eu vou representar esse lado por L. É o lado menor. E o outro lado é maior, 7 metros. Então, esse lado aqui vai ser L mais 7, certo? Um é maior que o outro, 7 metros. Então, um é L. Vou botar L de lado, eu posso colocar qualquer letra. Então, um é L, nós vamos representar um por L e o outro L mais 7, certo? A área de um retângulo, ela é calculada multiplicando a base pela largura, ou a largura pela base, tanto faz. Como eu tenho o valor da área, então eu vou aplicar aqui a fórmula da área de um retângulo, certo? Então, vamos pegar aqui L vezes L mais 7 igual a 78, certo? Aí vamos multiplicar L vezes L e L vezes 7. Então, L vezes L é L ao quadrado, mais L vezes 7, ou 7 vezes L é 7L. Vou transferir logo 78 do segundo mesmo para o primeiro, fica menos 78.
isso aqui igual a 0, certo? Agora, nós vamos tirar os valores de A. A é 1, porque não tem número multiplicando ela ao quadrado. B é 7. E C é menos 78. Vamos tirar o valor de delta. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta igual... Quem é B? 7. Então, 7 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 78. Delta igual... 7 ao quadrado é 7 vezes 7, 49. Daqui para frente é uma multiplicação. Como aqui é negativo, o termo C é negativo, você faz o jogo de sinais. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 78 dá... 4 vezes 8, 32, vai 3, 4 vezes 7, 28, 31, 312. Então, delta vai ser igual 49 mais 312. 9, 10, 11, vai 1, 361. Então, delta é igual a 361. Pronto, encontramos o valor de delta, vamos tirar os valores de... Como aqui a letra é L, de L, né? Então, L vai ser igual... L vai ser igual menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A, certo? Então, L vai ser igual menos B é 7, então, mais 7, mais ou menos a raiz quadrada de 361, dividido por 2 vezes A, que é 1, 2. Então, L vai ser igual... L igual, menos vezes mais é menos 7, mais ou menos. A raiz quadrada de 361 é 19. Se você quiser verificar aí na calculadora, dividido por 2, certo? Agora, nós vamos separar aqui L1 e L2. Então, L1 é a soma. Então, aqui vamos repetir menos 7, mais 19... sobre 2. Menos 7 mais 19 vai dar mais 12. 12 dividido por 2, certo? Que é igual a 6. Agora, L2. Menos 7 menos 19 dividido por 2. Menos 7 somado com menos 19 é menos 26. Menos 26 dividido para 2. Que dá menos 13, certo? Menos 13. Encontramos aqui 6 e menos 13. Só que a questão, a questão é medida, não existe medida negativa, certo? Então, eu não posso dizer que um desses lados aqui mede menos 13. Tem que ser um número positivo, então não existe medida negativa, certo? Então, como aqui nós encontramos 6 e menos 13. Menos 13 é a solução dessa equação do segundo grau, mas ela não é resposta para a questão, certo? Ela não serve como resposta. Então, esse 3 aqui negativo, ele não serve, porque trata-se de medida e não existe medida negativa. Então, a resposta aqui é 6. A resposta desse problema é 6, certo? Então, vamos lá. Aí pede as medidas do retângulo. Então, L, que representa a largura, é igual a quanto? É igual ao valor de L aqui, positivo, 6. E o comprimento vai ser L mais 7. Quem é L? 6. Então, 6 mais 7. E 6 mais 7 é 13. Então, o comprimento desse retângulo mede 13 e a largura mede 6, certo? Essas são as dimensões, ok? Então, até a próxima.